Diagnóstico em endo nem sempre é algo direto, matemático, objetivo. Eventualmente a gente fica frente a frente com alguns casos onde o diagnóstico não é conclusivo. E nesses casos, quando você não tem tanta clareza a respeito do que está acontecendo, existe um desafio maior, que é saber, se você não tem clareza sobre o que está acontecendo, como é que você pode oferecer, que soluções que você pode oferecer para o seu paciente. Para ajudar você, eu vou dar de exemplo aqui na sequência um caso clínico que eu atendi, onde é possível você acompanhar o passo a passo do manejo desse caso, desde o momento aí da queixa principal do paciente, do diagnóstico ainda está inconclusivo, até o momento de oferecer uma solução que seja plausível e que realmente resolva o problema do paciente. Se trata do caso clínico de um dente 36, onde o paciente chegou relatando incômodo à mastigação, dor à mastigação nesse dente e também, eventualmente, não toda vez, mas de vez em quando. Esse caso é o molar inferior, o dente 36, e onde o paciente chegou com a queixa principal de dor à mastigação, não toda hora que ele mastigava, mas dor à mastigação e também incômodo congelado, que não eram dores tão fortes, mas que ele relatava que era uma coisa que estava incomodando, estava interferindo na qualidade de vida dele. O primeiro passo, como sempre, no processo de diagnóstico, é coletar mais informações a respeito desse caso clínico, história daquele dente. O paciente relatou que os primeiros sintomas que ele observou foram 8 meses antes daquele dia da consulta comigo. E que esses sintomas eram eventuais, em alguns momentos, dependendo do que ele mastigava, dependendo da forma como ele mordia, aquele dente doía, da mesma forma que o gelado também às vezes incomodava, mas era um incômodo que passava. Então, em função de não serem sintomas agudos, ele foi levando isso daí adiante. Só que com o tempo, isso começou a interferir na qualidade de vida dele e hoje ele já buscava realmente uma solução porque ele não queria levar esse quadro para frente. A questão de 1 mês antes de passar comigo, esse paciente passou com um protesista, onde no primeiro momento, aquele dente que ele tinha, ele contando que ele tinha uma restauração em amálgama e era uma restauração, segundo o protesista passou as informações, era uma restauração OD. Essa restauração ela foi substituída numa primeira tentativa então de resolver esse quadro. Foi feita uma restauração com resina e segundo o paciente melhorou até num período aí de 2 semanas, só que depois de 2 semanas os sintomas retornaram e foi então que esse paciente foi encaminhado para avaliação endodôntica comigo. O passo seguinte foi a realização dos exames clínico e radiográfico. Já na radiografia periapical dava para notar uma distância relativamente segura e relativamente boa entre câmara pulpar e restauração de resina. Aos testes clínicos, esse paciente ele relatava uma discreta sensibilidade ao teste de percussão vertical, da mesma forma que ele relatou que isso era diferente da dor que ele sentia em alguns momentos, dependendo do que ele comia, dependendo da forma como ele mastigava, às vezes algum alimento mais duro, uma semente, alguma coisa assim. Ao teste térmico, esse dente ele respondeu de uma forma mais exacerbada do que os dentes adjacentes, levando a gente a pensar então já num quadro de pulpite. No entanto, essa resposta ela cessava rapidamente depois de removido o estímulo, levando então a pensar em mais num quadro de pulpite reversível ainda. Não havia qualquer relato de incômodo à palpação em fundo de sulco e também não havia nenhum ponto de sondagem periodontal maior do que 2 milímetros. E todos os dentes adjacentes e também os dentes antagonistas foram testados da mesma forma, todos com resposta normal. O terceiro passo foi levantar as hipóteses a respeito do que poderia estar desenvolvendo aquele quadro de pulpite nesse dente 36 desse paciente. E dessa forma, sabendo o que está causando, aí sim poder estabelecer, poder traçar quais seriam possíveis soluções que eu poderia oferecer para ele. As hipóteses levantadas nesse momento foram de trauma oclusal, de alguma exposição de dentina cervical, em função de alguma lesão não cariosa eventualmente, e também presença de trinca. Foi realizada a checagem dos pontos de contato nesse dente 36 e não foi observado nada, nenhum contato prematuro, nenhuma interferência ali que naquele momento justificasse, caracterizasse a presença de um trauma oclusal. Da mesma forma, foi excluída a hipótese de disposição de dentina cervical, porque esse paciente, a observação clínica, não apresentava nenhum tipo de desgaste cervical nem retração gengival. A hipótese mantida na mesa ainda foi a de trinca, ainda mais pensando que esse dente aí no histórico próximo, ele era um dente com uma restauração de amálgama mais extensa. E a gente sabe que de uma certa forma é até frequente a gente encontrar trinca em casos de restaurações de amálgama mais extensas. Independente aí da extensão dessa trinca, da gravidade dessa trinca,
mas é uma ocorrência relativamente comum. Removida a restauração em resina, foi possível observar de maneira direta, conclusiva, a presença de uma trinca de mesial para distal já bem pigmentada e foi então realizada a limpeza dessa trinca com uma broca esférica de pequeno calibre, formando dessa forma uma canaleta nessa dentina. Em função da profundidade dessa trinca já ter sido suficiente para causar nesse paciente um quadro de pulpite reversível, que apesar do nome dizer reversível, a gente dificilmente conseguiria remover aquele fator que está causando, que seria a profundidade já atingida por essa trinca. Diante disso e pensando também na longevidade desse caso, foi optado então pela realização do tratamento endodôntico e também para encaminhamento desse dente aí para ser reabilitado com uma overlay onde houvesse então proteção de cúspides. É claro que existem outras condutas que poderiam ter sido tomadas e também seriam condutas corretas. No entanto, o que foi priorizado nesse caso, que guiou essa tomada de decisão e essa condução, foram 2 pontos principais. 1, o restabelecimento da qualidade de vida do paciente. E 2, o pensamento na longevidade e na manutenção desse dente na boca a longo prazo.